Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu inicio uma nova unidade, Eletroquímica. Vamos que vamos! Vamos iniciar a aula pela definição de eletroquímica. Eletroquímica é a área da química que estuda a produção ou consumo de energia elétrica numa reação de óxido-redução, também conhecida como reação redox. A gente sabe que energia elétrica está relacionada com o movimento dos elétrons, e numa reação redox ocorre transferência de elétrons do elemento que sofre oxidação, aquele que perde um ou mais elétrons, para o elemento que sofre redução, aquele que ganha um ou mais elétrons. Um sistema redox pode ser uma pilha galvânica ou um sistema eletrolítico. Pilha galvânica ou simplesmente pilha gera corrente elétrica através da realização de uma reação redox espontânea, reação redox que ocorre naturalmente. Um conjunto de pilhas é denominado bateria. Um sistema eletrolítico provoca a ocorrência de uma reação redox não espontânea, reação que não ocorre naturalmente, utilizando a corrente elétrica. Resumindo, numa pilha ocorre a produção de energia elétrica a partir da energia química de uma reação redox espontânea. Num sistema eletrolítico é o contrário, se utiliza energia elétrica para se provocar a realização de uma reação redox que não ocorre naturalmente, uma reação redox não espontânea. Nesse caso, se utiliza a energia elétrica para se produzir energia química. Primeiro, nós vamos estudar as pilhas e depois os sistemas eletrolíticos. Beleza? Em 1800, Alessandro Volta construiu um equipamento que possibilitou a produção de corrente elétrica de forma contínua. Aqui está um desenho esquemático desse equipamento. Ele empilhou alternadamente discos de cobre e discos de zinco. Disco de cobre, depois disco de zinco. Disco de cobre, disco de zinco. E assim sucessivamente até o final. Entre cada disco de cobre e cada disco de zinco, Volta colocou feltro embebido em solução aquosa de ácido sulfúrico, que é uma solução que conduz corrente elétrica. Observe que ele ligou um fio condutor ao primeiro disco de cobre, na extremidade superior, e outro fio condutor ao último disco de zinco, na extremidade inferior. Quando ele juntou esses fios condutores, ele observou a ocorrência de uma reação redox, que produziu corrente elétrica. Os elétrons transferidos na reação redox caminharam de forma ordenada pelo fio condutor e isso é corrente elétrica. Como esses discos metálicos foram colocados uns sobre os outros, formando uma pilha, esse equipamento foi chamado de pilha de volta. Em 1836, John Daniel inventou um outro equipamento que também produziu corrente elétrica, utilizando placa de cobre e placa de zinco. Só que o interessante é que nesse equipamento as placas não estavam empilhadas, mas mesmo assim ele foi chamado de pilha. É a famosa pilha de Daniel. O nome pilha permaneceu porque esse equipamento produzia corrente elétrica a partir da realização de uma reação redox, tal qual a pilha de volta. Pessoal, Daniel construiu sua pilha com base no funcionamento desse experimento. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Dentro desse recipiente há uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Quando esse sal se dissolve em água, ele sofre dissociação, se separando em cátion e ânion. A solução de sulfato de cobre 2 tem uma coloração azulada. Dentro dessa solução foi colocada uma placa de zinco metálico, ou seja, zinco com NOx igual a 0. Depois de um certo tempo, observa-se a deposição de cobre metálico sobre a placa de zinco e a coloração da solução, que antes era azul, passa a ser incolor. A gente conclui que dentro desse recipiente ocorreu uma reação química, pois houve a formação de uma nova substância
e a cor da solução sofreu modificação. Essa reação química pode ser representada de duas maneiras: por uma equação química em que apresenta as substâncias participantes da reação, ou por uma equação química na forma iônica, em que os íons participantes da reação são apresentados. A reação que ocorre dentro desse recipiente é uma reação redox e também pode ser classificada como reação de simples troca. Observe que o zinco, que está numa substância simples, desloca o cobre da substância composta e forma uma nova substância composta e uma outra substância simples. Vou analisar primeiro essa forma de representar essa reação. O zinco na substância simples tem NOx igual a zero. O sulfato de cobre 2 na solução aquosa está dissociado em Cu2+, e SO4 2-. A reação entre o zinco e o sulfato de cobre 2 produz o sulfato de zinco, e esse sal em solução aquosa também está dissociado em zinco 2+, e SO4 2-. Além desse sal, foi produzido o cobre metálico, cujo NOx é igual a zero. Outra maneira de representar essa reação é apresentar apenas as espécies que efetivamente participaram da reação. O ânion sulfato, SO4 2-, que estava em solução antes da reação começar, também está presente na solução após o final da reação, ou seja, ele não participou da reação. Ele é um íon espectador. O íon espectador não é representado na equação iônica. A equação nos informa que o zinco na forma metálica com NOx igual a zero perdeu 2 elétrons e se transformou em zinco mais 2. Ou seja, o zinco passou da placa para a solução aquosa. O cobre de NOx mais 2 ganhou 2 elétrons do zinco e se transformou em cobre zero. Ou seja, o cobre de NOx mais 2 passou da solução para o estado sólido, se transformando em cobre metálico. Então a gente conclui que o NOx do zinco aumentou, passou de 0 para mais 2, e o NOx do cobre diminuiu, passou de mais 2 para 0. O zinco sofreu uma oxidação e o cobre sofreu uma redução. O elemento que oxidou foi o zinco e o elemento que reduziu foi o cobre. O agente redutor de uma reação redox é a espécie química reagente que contém o elemento que sofreu oxidação, ou seja, a espécie que reduziu o outro elemento. Como o elemento que sofreu oxidação é o zinco, o agente redutor dessa reação é o zinco. O agente oxidante de uma reação redox é a espécie química reagente que contém o elemento que sofreu redução, pois o agente oxidante oxida o outro elemento. Como o cobre sofreu redução e o sulfato de cobre 2 contém esse elemento, o agente oxidante dessa reação é o sulfato de cobre 2. Se eu utilizar a equação iônica, o agente redutor continua sendo o zinco. Eu posso colocar esse NOx zero ou omitir, não tem problema. Porém, o agente oxidante é apenas o Cu2+, pois na forma iônica o íon espectador não aparece. Então, só para lembrar, os agentes redutor e oxidante são reagentes da reação redox, ok? No início eu falei que Daniel construiu sua pilha com base no funcionamento desse experimento. Para montar a sua pilha, Daniel fez com que os elétrons liberados pelo zinco passassem por um fio condutor de forma ordenada antes de chegarem ao cobre mais 2. Esse movimento dos elétrons por um fio condutor de forma ordenada é a corrente elétrica da pilha. Antes de nós estudarmos o funcionamento da pilha de Daniel, eu vou passar para vocês o conceito de potencial de eletrodo. Vamos entender o que é um potencial de eletrodo. Aqui nesse recipiente é uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 e na placa há o cobre metálico. Quando se coloca uma placa de cobre metálica em uma solução de sulfato de cobre 2,
estabelece esse equilíbrio entre o cobre metálico e os íons cobre mais 2 presentes na solução. Isso significa que o cátion cobre pode se transformar em metal cobre, de NOx igual a 0, e o metal cobre pode se transformar em cátion Cu2+. Esse sistema formado pela placa de cobre e a solução contendo o cátion cobre mais 2 é chamado de eletrodo de cobre. Quando um eletrodo de cobre é ligado por um fio condutor a um sistema semelhante chamado de eletrodo de hidrogênio, ocorre uma reação redox e esse conjunto produz energia elétrica. Logo, isso também é chamado de pilha, apesar de não haver nada empilhado. Vamos entender o funcionamento dessa pilha. Essa pilha funciona em condições padrão, ou seja, pressão igual a uma atmosfera, temperatura igual a 25 graus Celsius e soluções aquosas de concentração igual a 1 mol por litro. O eletrodo de cobre é formado por uma placa de cobre e uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, 1 mol por litro. Eu coloquei aqui apenas o cátion cobre que participa da reação. O eletrodo de hidrogênio é formado por um tubo de vidro por onde entra gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio é absorvido por uma placa de platina, que serve como catalisador para a reação que ocorre nesse eletrodo. Esse tubo de vidro está mergulhado numa solução ácida contendo 1 mol de cátions H+ por litro de solução. Esse tubo em formato de U invertido é um tubo de vidro contendo uma solução eletrolítica que possibilita a troca de íons entre as soluções. Em outra aula, eu vou explicar o funcionamento dessa ponte salina. Quando se fecha o interruptor, o voltímetro acusa uma diferença de potencial igual a 0,34 volt. Isso indica a passagem de elétrons de forma ordenada pelo fio condutor, ou seja, esse sistema produz energia elétrica. Agora eu vou explicar como ocorre a reação redox que produz energia elétrica nessa pilha. O cobre tem maior tendência de sofrer redução diante do hidrogênio. Quando a gente liga essa placa de cobre ao eletrodo de hidrogênio, a tendência é o cátion cobre presente na solução receber elétrons provenientes do eletrodo de hidrogênio e se reduzir, transformando-se em cobre metálico. Do outro lado, ocorre a oxidação do hidrogênio, ou seja, o aumento de NOx. O hidrogênio que tem NOx zero no gás hidrogênio se transforma em cátion H+. Os elétrons perdidos pela oxidação do gás hidrogênio caminham pelo fio condutor e entram em contato com os cátions Cu2+, e provocam a sua redução. Aqui está a equação química da redução do cobre. O cátion Cu2+ ganha 2 elétrons e se transforma em cobre metálico, cobre com NOx igual a 0. Esses 2 elétrons são provenientes do gás hidrogênio. O gás hidrogênio sofre oxidação. Ele perde 2 elétrons e se transforma em 2 cátions H+. O cobre sofre redução diante do hidrogênio, pois ele possui maior tendência em atrair elétrons que o hidrogênio. O cobre tem maior potencial de sofrer redução que o hidrogênio. Essa diferença de potencial entre o cobre e o hidrogênio é traduzida na voltagem ou DDP da pilha. DDP é a diferença de potencial elétrico, cujo valor é mais 0,34 volt. Numa pilha, a diferença de potencial é sempre positiva. A diferença de potencial elétrico de uma pilha, DDP, pode ser calculada por essa fórmula: potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Essa bolinha indica que o potencial de redução é medido em condições padrão, que corresponde à temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera e as concentrações das soluções iônicas utilizadas no experimento são iguais a 1 mol por litro. Essa representação é utilizada para o potencial padrão de redução,
ou simplesmente potencial de redução. Existe ainda o potencial padrão de oxidação, mas como ele não é muito utilizado, eu não vou trabalhar com ele. O potencial padrão de oxidação tem sinal contrário ao do potencial padrão de redução. Para se calcular a DDP de uma pilha, deve-se conhecer os potenciais de redução dos elementos que compõem essa pilha. O valor do potencial de redução de um elemento é determinado utilizando-se o eletrodo de hidrogênio como referência. Para o hidrogênio foi definido o valor de 0 volt como seu potencial padrão de redução. Esse experimento possibilita a determinação do potencial de redução do cobre. Como a DDP dessa pilha é igual a 0,34 volt, substituindo esse valor na fórmula fica assim: 0,34 volt é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Como eu falei no slide anterior, nessa pilha o cobre sofre redução e o hidrogênio sofre oxidação. Portanto, o cobre tem um potencial de redução maior do que o potencial de redução do hidrogênio. Logo, o potencial de redução maior é o do cobre e o potencial de redução menor é o do hidrogênio. Substituindo o valor do potencial de redução de hidrogênio, que é igual a 0 volt, o resultado dessa equação é mais 0,34 volt. O potencial de redução do cobre é igual a mais 0,34 volt. A gente conclui que, numa reação redox, o elemento com maior potencial de redução tende a reduzir, e o elemento com menor potencial de redução tende a oxidar. Se o eletrodo de cobre for substituído por um eletrodo de outro metal, o potencial de redução desse metal também pode ser determinado utilizando-se o eletrodo de hidrogênio como referência. Isso possibilita a construção de uma tabela com valores de potenciais de redução de vários metais. E essa tabela possibilita o cálculo da DDP de pilhas formadas por esses metais. Aqui está a tabela contendo os valores de potenciais padrão de redução para vários metais. Lembrando que esses valores de potenciais de redução são medidos na temperatura de 25 graus Celsius e sob pressão de uma atmosfera. Esses valores de potenciais de redução foram obtidos em comparação com o hidrogênio, que é utilizado como eletrodo de referência. Então, o hidrogênio, apesar de não ser metal, também foi colocado aqui na tabela. O seu potencial de redução é igual a 0 volt. Observe que todas essas reações são reversíveis. Para a direita ocorre a redução e para a esquerda acontece a oxidação. A tabela apresenta os potenciais de redução. Os potenciais de oxidação não foram colocados nessa tabela, pois são menos utilizados. A gente sabe que o potencial de oxidação tem sinal contrário ao do potencial de redução. Quanto mais para baixo nessa tabela, maior é o valor do potencial de redução. Então, por exemplo, comparando-se o Pb2+, com o Fe2+, o Pb2+, tem um potencial de redução maior que o do Fe2+. A gente vai usar essa tabela para poder entender como funciona a pilha de Daniell e outras pilhas que podem ser construídas utilizando esses metais. Mas esse assunto fica para a videoaula seguinte. Por enquanto eu vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já! Eu agradeço imensamente por você ter assistido essa videoaula até o final. Aguardo você na próxima aula sobre pilha de Daniell. Estou indo, um abraço bem forte, tchau, tchau, fui!